Olá a todos, olá a todas. Vamos iniciar então hoje nossa aula de farmacologia básica aplicada, dando então sequência ao que a gente começou a ver na aula passada no nosso módulo doenças cardiovasculares. Na aula passada então a gente viu a questão dos antihipertensivos e vamos então dar início a este tema agora, a partir de agora. Então, os objetivos da aula de hoje, quais são? Entender os aspectos químicos e farmacológicos envolvidos na diferenciação dos diversos tipos da classe de medicamentos denominada inibidores da enzima conversora da angiotensina, compreender os aspectos relacionados à determinação da dose, esquemas terapêuticos do ponto de vista químico, molecular e também farmacológico, metodologia, aula expositiva e discussão de situações e problemas posteriormente. O conhecimento prévio principal que a gente precisa é da questão das enzimas, recordando que trata-se de proteínas que têm a capacidade de acelerar processos reativos, que não participam de reação, que se regeneram e que atuam sobre um substrato específico, e que são, acima de tudo, macromoléculas, tendo vários sítios de ligação, alguns alvo para uma enzima e outros que acabam nem sendo contemplados durante um processo de interação enzima-substrato. E nós vimos na aula passada a questão da hipertensão arterial, da questão da força que exerce, que é exercida do sangue sobre os vasos, que no passado era ferida em testes com animais, vendo a que altura o sangue poderia chegar usando-se um cilindro de vidro. E hoje em dia nós temos conhecimentos mais aprofundados sobre isso e sabemos que tudo está relacionado basicamente à questão de duas variáveis, três variáveis, débito cardíaco, resistência vascular periférica e também a frequência cardíaca. Sendo aqui, então, como a gente mostrou na aula passada, esses fatores fisiológicos que determinam a pressão arterial. O débito cardíaco, resistência vascular periférica e a frequência cardíaca. Bom, visto isto, então, nós temos que considerar que o processo cardiovascular, a persuasão de sangue, o alcance do sangue em tecidos mais periféricos depende desta força que está relacionado principalmente à questão da contração dos vasos. E nós temos diversas formas de fazer essa regulação na contração dos vasos. Uma delas está relacionada à presença de uma substância endógena chamada angiotensina 2. Angio vem de vaso, tensio é de contração. Então é a substância que contrai os vasos, E ela tem a sua origem da onde? Ela se origina de uma substância chamada angiotensina 1 e se torna angiotensina 2 pela presença de uma enzima, denominada enzima conversora de angiotensina, que além disso realiza outras funções também importantes, como a questão envolvendo a degradação da bradicinina. Então a bradicinina na presença da ECA, ela é fragmentada e forma peptídeos, compostos proteicos menores não ativos, e a função mais voltada para a questão do controle de pressão arterial está, como foi dito anteriormente, nessa conversão de angio 1 para angio 2. E uma vez que eu tenho, então, o angio 2, o que eu apresento? Eu apresento a questão do aumento da liberação de aldosterona, um importante hormônio responsável pela retenção de sódio. Se há aumento da retenção de sódio, eu tenho retenção de líquido. Isso aumenta o débito cardíaco. E ação sobre receptores de angiotensina nos vasos, fazendo principalmente o quê? A vasoconstrição. E tudo isso leva ao aumento da pressão arterial, que tem a função benéfica de regular a questão da filtração glomerular, principalmente, e também fazer com que o sangue alcance tecidos mais periféricos, pela questão da contração dos vasos, aumentando a vazão e o alcance em locais mais longes do tecido hematopoético. E antes de tudo isso, nós temos ainda a questão prévia da renina, que é a matéria-prima para a formação de angiotensina 1. Bom, então esse é o esquema básico que envolve a questão da angiotensina no seu processo fisiológico. E que, com o passar do tempo, nós observamos uma alteração nessa atividade,
com uma grande produção de angiotensina 2, o que faz com que tenhamos uma vasoconstrição mais acentuada, principalmente vasoconstrição, o que leva a uma questão de valores pressóricos elevados e persistentes, caracterizando a questão, então, da hipertensão arterial. Então, este é, né, o aspecto principal da ECA, então, né, formar essas angiotensina 2 e, consequentemente, fazer com que, né, eu tenha uma vasoconstrição. Bom, aqui então mais um esquema, né, mostrando essa relação renina-angiotensina, e gostaria de destacar alguns pontos que eu considero tão importantes, né? Então, renina, né, é a matéria-prima para a questão da fragmentação do angiotensinogênio, primeiramente angiotensina 1, conforme mostra aqui. E é importante ressaltar que a renina, a taxa de renina, ela varia de etnia para etnia. Então, se você pegar os afrodescendentes, eles têm uma taxa reduzida de renina. Razão por essa é que eles são menos dependentes da questão da angiotensina 2 para a regulação dos níveis de resistência vascular periférica, o que acarreta até mesmo a questão deles serem menos sensíveis à ação dos fármacos que agem sobre esta via que a gente está estudando. Outra questão importante, né, é que se eu não quero a formação da angiotensina 2, né, porque eu não quero, né, uma constrição do vaso a ponto de manter a hipertensão arterial, eu preciso, então, obviamente, bloquear a ECA. Né? E eu bloqueio como? Né? Com moléculas farmacológicas denominadas inibidores da enzima conversora de angiotensina. O que acontece com estas moléculas inibidoras da enzima conversora de angiotensina? Elas se comportam como uma falsa angiotensina 1 e bloqueia a ação da ECA. Ou seja, né, eu tenho então a angiotensina 1 e o caminho natural dela seria o quê? Encontrar a enzima conversora de angiotensina e virar quem? Né? A angio 2, que tem a função, então, de promover vasoconstrição. Só que o que acontece? Acontece que quando eu administro, então, uma molécula que é parecida com a angio 2, podemos chamar de falsa angio 1, desculpa, né? Uma falsa angio 1, o que acontece? A ECA, ao invés de se ligar ao verdadeiro, né, composto, ela acaba então sendo ludibriada e se liga a essa falsa angio 1. Né? E ligando-se à falsa angio 1, não tem formação, obviamente, de angio 2. Né? Vai ter um acúmulo de angiotensina 1, que não será, né, convertida. Né? A falso angio 1 se liga à ECA, não tem formação de angio 2. Consequentemente, não tendo a vasoconstrição, tem então a vasodilatação. Isso reduz a resistência vascular periférica e faz então com que a pressão se normalize. Esses falso angio 1 pode ser captopril, enalapril, lisinopril e os demais fármacos desta classe. São assim então que eles atuam. Só que nós temos que considerar ainda outras questões fisiológicas importantes. Que questões fisiológicas são essas? Utilizando o inibidor da enzima conversora de angiotensina, eu também promovo, né, a não fragmentação. Porque para degradar a bradicinina, por exemplo, que é uma das classes de cininas, né, eu preciso da enzima conversora de angiotensina. Se a enzima conversora de angiotensina está bloqueada, né, se a ECA, então, foi bloqueada, eu não tenho os fragmentos inativos. O que acontece? Eu começo a ter um acúmulo de cininas. Um acúmulo principalmente da bradicinina. E o que acontece quando eu acumulo a bradicinina? Se ela é no pulmão, eu começo a ter, né, irritações que levam à tosse. Por isso que o captopril, principalmente, tem como efeito diverso a tosse. Porque eu estou bloqueando a formação de angiotensina 2, bom, é benéfico,
mas também estou bloqueando a degradação das cininas, incluindo bradcinina. Bradcinina não degradada leva o quê? Acúmulo, e esse acúmulo acarreta em quê, gente? Acarreta, então, em irritações no pulmão que se manifestam em tosse. Então é muito comum pessoas usarem principalmente o captopril e ter tosse. Então esta é uma condição, né, está associado. E teria uma outra forma também da gente poder impedir a ação da angiotensina 2. A angiotensina 2, o que ela faz? Né? Ela vai se ligar ao seu receptor e vai promover a vasoconstrição. Né? Então ela tem uma ligação com o seu receptor. E pode acontecer o quê? Pode acontecer o seguinte, eu bloquear esse receptor e não deixar, né, que a angiotensina 2 se ligue no receptor do vaso e faça a sua constrição. Quando eu bloqueio a atividade, né, do receptor, eu estou usando uma molécula que tem uma atividade antagonista. Né? Atividade antagonista. O que é o antagonista? É aquele que se liga ao receptor, mas não faz efeito algum. Né? Ele simplesmente ocupa o espaço e não consegue fazer uma ativação química, né, intracelular para ter atividade. Então, eu tenho um antagonista de receptor da angiotensina, conhecido agora como ARA. Nós temos o IECA e temos o ARA. O ARA é representado por quem? Né? Pela losartana, que age de forma diferente do captopril, por exemplo. Como é que a losartana age? Ela bloqueia. Todas as ações aqui para cima, né, não é afetada. A produção de angiotensina se mantém. Eu não tenho alteração na bradcinina, eu não tenho alteração na aldosterona, eu não altero nada. A única coisa que eu faço é bloquear a atividade da angiotensina 2. Por quê? Porque a losartana se liga e quando a angiotensina 2 chega, o receptor está ocupado. Em tese, é um fármaco mais seguro, né, porque ele não afeta a cascata metabólica anterior e não gera alterações. Né? Mas, porém, né, para alguns ele é considerado menos efetivo porque o IECA tem várias formas de corrigir a pressão arterial. Então aqui nós temos exemplos, né, de como esta via metabólica, né, essa cascata bioquímica acaba sendo explorada para a reversão da hipertensão arterial sistêmica. Só relembrando que com o passar dos anos, né, a atividade da ECA se intensifica, daí então a gente pode bloquear a ação desta enzima que não produz angiotensina 2, daí então eu não tenho a vasoconstrição, mas tenho consequências disso, como, né, a não degradação também da bradcinina, que depende da ECA e vai acumular a bradcinina e causar tosse. E temos também uma outra estratégia que seria bloquear a atividade da angiotensina, sem mexer na sua síntese, sem mexer em cascata nenhuma de reações, bloqueando usando o losartana. Então essas são as formas, né, que a gente tem. Bom, e como é que se chegou ao captopril? Né? O captopril ele é um derivado, né, do veneno da jararaca, né, do qual algumas pessoas cometidas por este veneno tinham uma queda muito brusca da pressão arterial e observava-se que a ação era nos rins e envolvia a questão da renina-angiotensina, né, todo esse processo. E foi então aperfeiçoado, né, e tivemos então, né, a formação do captopril, né, que é um dos fármacos mais longevos que nós temos hoje e de maior sucesso ainda, né, que tem como característica principal, né, um anel imidazólico, né, que se liga em regiões específicas da enzima, aqui em vermelho seria a ECA, né, outras regiões que se ligam, e a presença de um enxofre, né, que era para fazer ligação com o zinco. O enxofre ele traz algumas particularidades com relação à sua presença que não foi prevista na época, se apresentou como limitações, mas mesmo assim ainda foram superadas. A principal questão é o risco de interação com alimentos, porque nós temos um aminoácido, né, que a gente ingere na dieta chamado cisteína. E a cisteína é o único aminoácido que tem enxofre. E dois enxofres, quando se ligam, formam uma ligação química chamada ponte de disulfeto. E quando eu tenho essa ponte de disulfeto, né, obviamente a molécula vira outra e não tem a ação esperada. Por essa razão, o captopril tem que ser usado em jejum. Ele não pode ser usado junto à refeição. Porque se eu me alimentar, certamente estarei ingerindo proteínas. E no meio das proteínas vai ter cisteína, que é aminoácido. E se o captopril chegar, a reação química acontece e eu não tenho absorção mais e nem a ação esperada do captopril.
Então, captopril usado 2 horas, 1 hora antes da refeição, 2 horas após a refeição. Bom, aqui o esquema, né, das ligações que acontecem, né, que seria então, né, a enzima conversor de angiotensina, na sigla em inglês, e os sítios que são ligados. Então, o captopril ele tem um certo número, né, de ligações que faz com a enzima, que não é o número desejado, mas foi o que foi obtido na época. E faz o seguinte, né, esse número de ligações, que o captopril tinha que ser usado, às vezes, até 3 vezes, né, de 2 a 3 vezes ao dia, o que para uma doença crônica não é interessante. Mas, mesmo assim, considerando a questão do captopril, né, pela sua ação e pela sua proteção e pela sua segurança, acaba sendo, né, um fármaco muito utilizado para estas finalidades. Bom, então, temos aqui então a molécula então, do captopril, né, destaque para a porção enxofre aqui presente, né, que faz com que então tenha-se esta ligação, né, com a cisteína e que não se recomende o seu uso junto com alimentos. Temos muito hipertensos que acabam tendo problemas, né, na questão da efetividade porque usam de forma errada, né, e aí os profissionais de saúde têm, né, que estar atento a essa possibilidade, ao invés de ficar somente aumentando as doses, né, que se aumentar a dose e usar errado, o problema ainda persiste. Então, destaques para a presença do grupo enxofre, sulfidrila, né, o número de ligantes AECA, né, que é em torno de 4, né, e o seu pKa, né, que deixa ele numa condição suscetível de variação estomacal, mas que não influencia tanto quanto a questão da interação, né, do enxofre com a cisteína. Bom, então, né, uso recomendado em jejum, né, muito em função do grupo sulfidrila, posologia de 2 a 3 vezes ao dia, o que não é interessante, né? E o pronunciado efeito de tosse seca. Isso porque ele tem uma boa persuasão tecidual na região dos pulmões. E por isso leva ao acúmulo nesta região, que gera então a irritação, que manifesta por tosse. Que não é revertida com antitussígeno, obviamente. Algumas questões especiais com o captopril, né? Então, para quem tem esse medicamento em casa, né, cuidado na hora de guardá-lo, porque, né, pode acontecer, né, na presença de calor, principalmente, 2 moléculas de captopril reagirem, né, já que eles têm enxofre, e formar a ponte sulfeto entre eles, formando dicaptopril, que não tem, né, eficácia. Então, o cuidado que se deve ter no uso, né, do acondicionamento em casa deste medicamento. E também, né, para quem for trabalhar na atenção primária, né, as farmácias na unidade básica de saúde têm que ter condições, né, de temperatura adequada para que isso não aconteça, porque senão, né, estará sendo entregue medicamentos sem eficácia para os pacientes, com risco de terem, né, obviamente, infarto AVC usando um produto que não foi acondicionado, guardado adequadamente. E nas casas também, né, os agentes comunitários de saúde têm que ser orientados com relação a isso também, né, onde que se guarda as medicações, daí que se tem essa importância. Então, né, temos esse risco então da formação do dicaptopril, né, pela degradação oxidativa, que chama esse fenômeno, né, e a questão, né, do acondicionamento dele, né, adequado também, né, nos que a gente chama de blisters, né, que são, né, as cartelinhas que devem estar íntegras, corretas, porque também, se não tiver, né, dentro da cartela adequada, pode aumentar a chance desse problema acontecer. Bom, daí agora nós vemos uma outra molécula, né, que mantém, né, as características principais, mas é uma molécula mais comprida, né, mais longa, né, do que o captopril, e que não tem enxofre, né? Trata-se dele mesmo, enalapril. Então, o enalapril é um análogo estrutural do captopril desenvolvido para superar as limitações que o captopril apresentava. Quais eram as limitações? Primeira, o enxofre, que interagia com o alimento, então foi resolvido, e a questão de fazer maior número de ligações com a ECA, né, aumentando o tamanho da molécula para que ela tivesse maior tempo de ação. Então, né, quando você tem, né, o enalapril com esta configuração química, nós temos, né, quase mais de 7 ligações acontecendo. Comparado com as 4 ligações que o captopril faz, tem-se um número maior e que inativa a ECA por mais tempo, o que fez com que ele pudesse ser usado uma vez ao dia. E os demais que vêm, lisinopril e os outros, né, apresentam, né, vantagens muito parecidas com o enalapril, não sendo assim tão distantes assim em termos, né, de diferença da aplicação clínica.
Mas assim, então o enalapril tem essa diferença. Ele não tem enxofre, então pode ser usado junto com o alimento. Outra questão importante que ele faz maior número de ligações com a enzima conversor de angiotensina, então ele tem um tempo de ação maior, pode ser usado até uma vez ao dia, e ele é um profármaco, né? Ele precisa ser metabolizado no fígado para entrar em ação. É outro fenômeno que contribui, né, para o aumento do seu tempo de meia-vida, seu tempo de atividade. Então, se eu comparar enalapril com captopril, né, principais características: maior número de ligações, maior tempo de ação, é um profármaco, precisa ser ativado no fígado para ter atividade, também contribui para aumentar o seu tempo de ação, né? E, né, pode ser usado com ou sem refeições, porque não tem o enxofre para interagir com cisteína. Então essas foram as principais vantagens, né? E o que veio depois, como eu comentei, né, trouxe poucas vantagens, então hoje em dia, né, o uso, né, acaba se concentrando mais realmente na questão do captopril e do enalapril. E outra vantagem do enalapril também, né, ele não causa tosse seca, porque ele tem uma menor persuasão tecidual nos pulmões, por causa da sua configuração químico-estrutural. Então, chegando menos nos pulmões, menos efeito diverso lá, menos chance de tosse, né? Então, aqui só a comparação, né, estruturalmente falando, entre os dois, né? Então, a gente vê realmente que o captopril é uma molécula mais curta, né, menor, e a presença, né, da questão do enxofre, né, que seria que causa esses problemas, né, tanto da estabilidade, como a gente viu, né, da guarda incorreta desse medicamento, pode formar o dicaptopril, como a questão do alimento. Então, o captopril apresenta realmente as suas vantagens, né? Então, né, aqui só, né, para a gente ver níveis de comparação entre eles. Aqui também, né, então seria, né, o captopril interagindo, né, e vários sítios não sendo contemplados. E quando a gente percebe, né, o enalapril, né, que na forma ativa dele é o enalaprilato, nós temos vários sítios, né, antes não contemplados que são contemplados, né, por ele. Maior número de ligações, maior tempo de efetividade, né, menor dose, maior concentração, né, acaba sendo exigida por comprimido, além de outras vantagens, né. Mas o captopril ainda continua sendo utilizado devido ao seu grande perfil clínico em estudos que mostra, né, sua grande capacidade, né, realmente reverter eventos cardiovasculares. É um fármaco, né, de muita confiança pelo tempo que está presente. Em caso de tosse, né, passa para enalapril. Em caso de dificuldade de adesão, usa-se enalapril, né, mas captopril ainda é, né, um fármaco de primeira escolha. Bom, então aí tem os sítios, né, que são então contemplados, né, e, né, os esquemas. E os demais também, né, lisinopril, tanilipril, fosfolipril, né, também apresentam características muito parecidas com o do enalapril. Então, a questão da absorção, já comentei com vocês, né? Então, o captopril tem que ser administrado em jejum. Há uma necessidade disso. E por que acontece? Aqui está a molécula de cisteína que comentei com vocês. Aqui a molécula do captopril. E aqui, né, a possibilidade dessas ligações de enxofre acontecerem e eu formar uma terceira molécula que não tem atividade. Por isso, então, captopril longe das refeições. Certo? Já o enalapril, né, ele não é o ativo, né, ele é ativado no fígado para ter ação, não sofre influência dos alimentos, porque não tem lá o seu enxofre, né, liga-se mais fortemente à ECA, porque faz maior número de ligações, usa uma vez ao dia, como utilidade terapêutica, não induz tosse seca, porque não se concentra nos pulmões, né. Então, temos, né, essas vantagens então, apresentadas. E, por fim, temos aqui essa estrutura desse fármaco, que é um análogo estrutural da angiotensina 2. Né? É uma falsa angiotensina 2. É o losartana. O que ele faz? Né? Ele vai se ligar ao receptor, né, que seria da angio 1, angio 2, desculpa, angio 2, e vai fazer o quê? Vai ocupar o espaço do receptor, né, e não vai deixar, né, a verdadeira angio 2 chegar. Então, na verdade, é uma falso angio 2, né, que se liga ao receptor e não permite a ação da verdadeira angiotensina 2. Desta forma, nós temos, então, né, um bloqueio da atividade angio 2, sem mexer na sua síntese, sem mexer em rotas metabólicas, o que gera uma certa segurança maior. Então, raramente vai ter tosse, raramente vai ter outros efeitos diversos que são atribuídos, né, a esses fármacos. Porém, entretanto, todavia, né,
a efetividade também é comprometida, porque quando se inibe a ECA, se inibe também a questão da aldosterona. Fenômeno esse que não está presente na losartana, certo? Então aqui, né, as partes que se ligam, né, os receptores e, né, tudo que é de interesse, então, desta molécula. Bom, então, né, podemos agir, então, bloqueando a angio-2 com a losartana ou bloqueando a enzima que forma a angio-2, e esses são os fenômenos, então. Considerando ainda, né, que algumas vias podem levar a efeitos tóxicos, algumas vias a efeitos adicionais na questão da reversão, e conforme for a necessidade do paciente, conforme for a resposta que o paciente tem, essas mudanças entre os fármacos acabam acontecendo. Ok? Então, temos os aspectos químicos envolvidos, que foram apresentados na diferenciação, ter enxofre ou não ter enxofre, ter mais ligações químicas ou menos ligações químicas com a ECA é determinante, e a questão da forma de ação também. Ou você inibe uma enzima, ou você bloqueia a ação da angiotensina 2, sendo uma molécula antagonista, né? Então, estas eram as questões. Verifiquem no ambiente virtual as questões a serem feitas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um forte abraço, boa atividade.